Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de março, que foi, Frida? Você quer aparecer? Estamos aqui, eu e Digníssimo, na função babás de pet. Esta é a Frida e aparentemente quer ser minha companhia na gravação de hoje. Você vai ficar aqui quietinha? Aí não vai não, que ela começou a mexer no microfone aqui. Mas, pois bem, então conversaremos sobre as leituras que foram concluídas no mês de março de 2023. Eu continuo com a minha limitação na abertura da boca, tá? Então não vou ficar sorrindo tanto no vídeo como costumo fazer, porque dói um pouco para abrir muita boca, mas para falar assim normal tá tudo bem, tá? Só aí caso alguém ache estranho. Pois bem, março foi o mês do Só Garotas, que é o meu projeto aqui no canal, em que no mês de março eu apenas resenho obras que foram escritas por mulheres. Então nós tivemos resenha de O 15, que eu havia lido no fim de fevereiro, para ter a resenha no comecinho de março. Tivemos também resenha de Piranesi, de O Ano do Pensamento Mágico, e estou devendo a resenha para vocês de Noite no Paraíso, da Lucia Berling, que vai sair, tá? Estou devendo, vai sair ainda neste mês, diga-se de passagem. Mas vamos então falar um pouquinho sobre Piranesi e O Ano do Pensamento Mágico, que foram as minhas primeiras leituras concluídas no mês de março. Pois bem, Piranesi, minha gente, este é aquele tipo de livro que você simplesmente não consegue largar. Piranesi é não só o título do livro, mas também o nome, quer dizer, o suposto nome do nosso protagonista. Já falamos mais sobre isso. E Piranesi vive num local chamado de casa. E por mais que, ao lermos a palavra casa, imagino que todos nós aqui pensemos numa casa mesmo, então um lugar com cômodos, com paredes, com teto. Essa não é a casa de Piranesi. A casa de Piranesi é um lugar imenso, tanto que ele nem conhece a casa inteira, ele gosta bastante de explorar o local, mantém anotações no diário sobre os locais que ele explora na casa. Essa casa é repleta de salões, de vestíbulos, de escadarias enormes, é um lugar também cheio de estátuas, no estilo estátuas da antiguidade clássica, sabe? Enfim, um lugar bastante peculiar. E Piranesi acha que ali vivem apenas ele e uma outra pessoa que ele chama de o outro. Piranesi e o outro se encontram 2 vezes por semana para discutir sobre as descobertas deles acerca da casa, sobre um grande secreto conhecimento que estaria ali na casa e pelo qual eles estavam buscando. Só que logo no começo do livro a gente percebe que há algumas coisas muito estranhas ali, como o próprio fato de que, apesar de o outro chamar Piranesi de Piranesi, Piranesi não lembra de ser esse o seu nome. Se você quiser saber mais sobre o livro, tem o link da resenha aqui na descrição para vocês, mas não falo muito mais do que isso na resenha, porque este aqui é o tipo de livro que acho que é melhor ir ler sem saber muita coisa. Então, na resenha eu coloco realmente só o que eu julgo importante para fazer com que você se interesse por esse livro, coloco algumas das temáticas que o livro aborda, mas recomendaria que você não pesquisasse muito sobre o livro, porque a gente tem uma trama policial aqui, digamos, e é legal descobrir algumas coisas sozinho, formular suas próprias teorias. Foi um livro, aliás, que rendeu muita discussão lá no clubinho, na nossa leitura conjunta, e olha só, é um livro pequenininho, mas rendeu uma das lives mais tumultuadas que a gente já teve, interpretações diversas acerca do livro. Adorei a leitura e fiquei muito feliz com a repercussão que ela teve dentro do clubinho. Aliás, se você assina o clubinho, gostaria de assinar, saiba que lá há vídeos com os meus comentários acerca da obra, com spoilers, bem como a gravação da live da leitura conjunta. Para Piranesi, 4.5 estrelas e coraçãozinho, porque eu amei demais este livro. Em seguida, terminei o primeiro livro que eu li da Joan Didion. Este aqui é O Ano do Pensamento Mágico, que acredito ser o seu livro mais conhecido, pelo menos assim, da galera que eu ouço falar que já leu Joan Didion, todo mundo leu este aqui, recomenda. Então, achei que seria
seria bom começar por ele, até porque o tema me interessava bastante, e foi um livro que eu ganhei de presente de uma seguidora muito querida, Denise, um beijo pra você. E após terminar a leitura, acho que comecei com o pé direito, porque gostei bastante do livro, apesar de algumas ressalvas. Em resumo, o que nós temos aqui? Aqui a gente tem a Joan Didion falando sobre a experiência dela com a perda de seu marido. O marido dela morreu de uma forma muito repentina, eles estavam jantando na mesa, era um dia praticamente normal, e eu digo praticamente normal porque a filha deles estava internada na UTI, numa situação bastante grave. Eles haviam ido visitá-la, voltaram para casa para jantar, sentaram-se à mesa para comer e o marido dela teve um ataque cardíaco e faleceu. Como escreve a própria Joan Didion, a vida muda rapidamente, a vida muda em um instante. Você se senta para jantar e a vida que você conhecia termina. Então ela fala de como foi esse processo de luto para ela, de como foi reconhecer a perda do marido, de como o fato de reconhecer a perda do marido foi um processo muito demorado, porque primeiro o marido dela morreu de uma forma muito repentina, segundo ela tinha uma filha em estado gravíssimo na UTI, então ela tinha que resolver várias coisas, até o momento em que ela pôde voltar à sua rotina, mas, no fim das contas, não era mais sua rotina, porque uma peça muito importante dessa rotina, que era o marido dela, já não estava mais ali. E eu acho que ela retrata muito bem esse processo de luto. Em alguns momentos, você pode ter a impressão de que é um livro repetitivo, e não é impressão, ela se repete em diversos pontos várias vezes, mas eu acredito que isso captura uma parte do processo de luto muito bem, sabe? De você se fazer vários questionamentos, ter as mesmas lembranças em certos momentos. Enfim, acho que este aqui é um livro do qual todo mundo tiraria algum benefício da leitura, seja para lidar com alguém que está passando por um luto, mas também para quem infelizmente esteja aí passando por um luto. Eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo que encontraram neste livro aqui um alento enquanto passavam por uma fase difícil do luto. Entretanto, algo neste livro me incomodou, que foi o fato de a Joan Didion ficar citando nomes de lugares, nomes de marcas, e isso de forma muito desnecessária. Eu falo mais sobre isso na resenha, mas fato é que ao ver esse tipo de coisa se repetir com tanta frequência aqui no livro, eu lembrei de alguns rumores que eu já havia ouvido sobre a Joan Didion, sobre o fato de ela ser uma pessoa bastante presunçosa. Não sei se isso é verdade ou não, jamais saberei. Afinal de contas, não conheci e tampouco tenho como conhecer Joan Didion, visto que ela infelizmente faleceu recentemente, mas ficou difícil não acreditar nisso após ler isso aqui, porque às vezes parece algo bem presunçoso mesmo, autoafirmação, sabe? Ela ficar citando o nome de tantas marcas e coisas chiques, etc. E acaba quebrando um pouco o clima do livro. Algumas pessoas vieram falar sobre isso comigo também, porque você tá lá todo emocionado, lendo um texto lindo sobre o que ela tá sentindo, aí do nada ela começa a citar o hotel chique, o lugar X, YZ, o amigo que ligou pra ela e que era indicado ao Oscar, e eu fiquei, nossa, mas qual é o objetivo disso? Apesar disso, eu pretendo continuar com a leitura da obra de Dona Joan Didion para o Ano do Pensamento Mágico 4 estrelas. E vamos então para a minha última leitura concluída no mês de março, que foi, nossa, como eu amei este livro, No Coração do Mar, a história real que inspirou Moby Dick de Melville, de autoria de Nathaniel Philbrick. E este aqui foi um livro que muito me surpreendeu, porque, juro pra vocês, eu peguei este livro pra ler unicamente por conta da leitura conjunta que tá rolando no clubinho de Moby Dick, porque quando eu tô encabeçando uma leitura conjunta, eu gosto de ir atrás do máximo de informações que eu puder sobre o livro, gosto de ler bastante sobre o objeto da leitura conjunta. E aí, quando eu falei que ia ter leitura conjunta de Moby Dick, alguns de vocês vieram me recomendar a leitura deste livro. Muitos, inclusive, falando que gostaram mais deste livro do que do próprio Moby Dick. Bom, não sei se será o meu caso, porque eu tô não na reta final, mas quase lá de Moby Dick, eu tô amando o livro, mas fato é que eu também amei este livro aqui, tanto que eu não consegui pensar em outra nota pra dar pra este livro que não 5 estrelas, porque pra mim é um livro muito redondo. Então, o que a gente tem aqui? Bom,
como o subtítulo diz, temos a história real que inspirou o Moby Dick de Melville, mas que história foi essa? Aqui a gente tem a história de um navio baleeiro, cujo nome era Essex, e que naufragou em 1820. Só que a circunstância do naufrágio foi bastante peculiar, porque até então não havia nenhum registro de um navio baleeiro sendo afundado porque foi atacado por uma baleia, mais especificamente por um cachalote. Sim, acho que aí a galera já percebeu onde é que está a inspiração de Melville, né? Inclusive, o autor comenta sobre os pontos em que Melville se inspirou na história do Essex para construir seu Moby Dick. Já deixo o aviso, inclusive, que se você pretende ler este livro, mas também quer ler Moby Dick e se importa com spoilers, leia este livro após a leitura de Moby Dick, porque aqui a gente tem alguns spoilers bastante significativos de Moby Dick. Eu não me importo com isso. Então, li antes sem problema algum e amei. Eu achei que enriqueceu muito a minha leitura de Moby Dick no sentido de que eu virei praticamente uma expert em cetologia e navegação. Mas acho que o Melville explica bastante para algumas pessoas, até demais, sobre baleia, sobre cetologia em Moby Dick. Mas aqui a gente tem muito da navegação também, como é que eles faziam para se localizar no meio do mar, como os homens de uma tripulação eram escolhidos, os preconceitos que haviam dentro disso. Sério, o livro é interessantíssimo, muito bem pesquisado, muito bem escrito. Eu fiquei chocada com o quão bem escrito é este livro aqui. Depois do naufrágio, a gente tem a tripulação do Essex, a deriva em 3 botes, em 3 baleeiras, muito menores do que o navio que havia naufragado, e eles passam um perrengue absurdo. Foram 3 meses à deriva, muita gente da tripulação morreu, eles tiveram até mesmo de recorrer ao canibalismo para sobreviver, em tamanho o desespero da situação. Foi uma situação que realmente os levou ao extremo, e aí aqui a gente tem direitinho explicado do ponto de vista fisiológico o que estava acontecendo com aqueles homens, por que eles estavam agindo do jeito que agiam. E como sabemos de tudo isso? Porque tivemos sobreviventes desse naufrágio e eles escrevem relatos então sobre a experiência que eles tiveram durante esses 3 meses à deriva no meio do Oceano Pacífico, buscando sobreviver. E o Nathaniel Philbrick se baseia então nesses 2 relatos e em mais algumas evidências que haviam sobre o naufrágio do Essex. Sensacional! Sério, eu recomendo muito a leitura do livro. E, para não dizer que nada no livro me incomodou, teve uma conclusão mais pro fim que eu achei que o autor tirou de maneira meio precipitada. Mas, assim, é um negócio pequenininho que ele menciona de maneira breve e... sério, eu acho o resto do livro tão sensacional que eu achei que não valia a pena penalizá-lo por conta disso. E se você quiser ver a resenha deste livro, ela está disponível na pastinha de resenhas exclusivas para o pessoal que assina o clubinho. Se você assina o plano Dostoiévski e está assistindo neste mês, que é o mês de abril de 2023, gente, tô perdida. Mês de abril de 2023, a resenha ainda tá lá disponível na pastinha de Moby Dick, também da leitura conjunta de Moby Dick, tá disponível lá pra você, mas depois de abril ela passa somente pro Plano Tolstói, porque é só o pessoal do Plano Tolstói que tem acesso a todo o material de histórico das leituras conjuntas. Maravilhoso demais. Se você tá no clubinho e não assistiu a resenha ainda, recomendo fortemente que assista, porque livro maravilhoso. Espero que vocês leiam. E assim encerramos, então, um mês de leituras excelentes. E tudo indica que em abril a história será a mesma, felizmente, só que com muito mais livros, porque estou finalizando leituras aí que já estão em andamento há um certo tempo e, olha... ai, só coisa boa. E vocês, o que vocês leram de bom no mês passado? Se quiserem deixar algum comentário sobre esses livros, fiquem mais do que à vontade aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.